O tema dessa sessão seguinte será as noções básicas de libertação. O subtítulo deveria ser tudo aquilo que você queria saber sobre demônios, mas sempre teve medo de perguntar. Nessas duas sessões, eu vou tentar alcançar algo próximo de um impossível, que seria cobrir em 2 horas cada aspecto principal desse ministério. Claro que não em detalhes, mas em linhas gerais. Acredito que é apropriado que comecemos considerando este aspecto do ministério de Jesus. E eu gostaria de abrir em Marcos capítulo 1. Eu já disse muitas vezes que eu não tenho nenhuma ambição de melhorar o ministério de Jesus, mas algumas pessoas acham isso, que poderia ter sido feito melhor hoje, mas essa não é a minha atitude. Quando ele começou seu ministério publicamente, a coisa que atingiu mais as pessoas foi a sua maneira de lidar com os espíritos malignos. E é digno de nota que este foi um milagre de Jesus que nunca havia sido registrado anteriormente no Antigo Testamento. Quase todos os outros milagres de cura, provisão de alimentos, controle da natureza já haviam sido registrados no Antigo Testamento, mas não há registro no Antigo Testamento de espíritos imundos sendo expulsos, e as pessoas que testemunharam isso, elas ficaram muito entusiasmadas. E esta é a primeira história que acontece. É numa sinagoga em Cafarnaum. Diz no versículo 23 de Marcos 1. Agora havia um homem em sua sinagoga com um espírito impuro. O grego diz em um espírito impuro, que não dá para traduzir para o inglês. Talvez o melhor inglês contemporâneo seja sob a influência de um espírito imundo. Existem 3 palavras que são usadas mais ou menos indistintamente. Poderíamos também colocar como espíritos, demônios e espíritos imundos. Também fala sobre tipos de espíritos como espírito de enfermidade ou espírito de medo. Ok, havia um homem na sua sinagoga sob a influência de um espírito imundo. E ele gritou. Veja que ele não é o homem, mas é o espírito no homem, dizendo: nos deixe em paz. O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Nós sabemos quem você é o Santo de Deus. Veja que os espíritos malignos instantaneamente identificaram quem era Jesus. E levou provavelmente quase 1 ano para os discípulos começarem a perceber quem ele realmente era. Eles sabiam instantaneamente, eles o temiam. Veja a combinação de nós e eu, o que é muito típico. Quando Jesus falou para o homem em Gadara, ele disse: qual é o teu nome? No singular. E ele disse: meu nome é Legião, porque somos muitos. Essa combinação de eu e nós é muito característico dos demônios. Versículo 25. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e saia dele. No grego, literalmente, diz: seja amordaçado. E quando o espírito imundo se convulsionou, gritou com alta voz, ele diz: veja, que havia uma dramática manifestação física, o que não era o tipo de comportamento normal em uma sinagoga. Alguém me disse uma vez que na maioria das igrejas, o que eles teriam feito era colocar o homem para fora da igreja. Mas Jesus colocou o demônio fora do homem e deixou o homem dentro da sinagoga. Então lemos o seguinte: todos eles ficaram maravilhados e eles questionaram entre si, dizendo: o que é isso? Que nova doutrina é essa? Ou o que é isso? É uma nova doutrina com autoridade? Ele ordena até mesmo os espíritos e eles o obedecem? E imediatamente sua fama ou reputação se espalharam por toda a região da Galileia. Isso é tão verdadeiro. Essa situação não mudou. Se você começar a expulsar espíritos e a lidar com suas manifestações, a reputação irá espalhar imediatamente. Isso ainda impressiona tremendamente as pessoas quando eles testemunham esse tipo de coisas. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar é que Jesus não lidou com o homem, mas lidou com o espírito maligno que estava dentro do homem, outra pessoa dentro do homem.
E não há nenhuma outra indicação que esse homem havia se comportado de forma normal antes. Entenda que foi a presença de Jesus com a unção do Espírito Santo que trouxe aquela presença invisível do demônio no homem agora. No mesmo dia, mais adiante neste capítulo, versículo 32 a 34, lemos um outro desenvolvimento do ministério de Jesus. À noite, quando o sol se pôs, trouxeram para eles todos aqueles que estavam possuídos por demônios e enfermos. Deixa eu te falar de uma vez por todas. Eu não gosto dessa tradução, possuído por demônio. A palavra é Daimon Midsummer. Se eu fosse escrever em inglês, seria algo parecido com isso. Onde daimon é a raiz e vem do substantivo. E demônio você entende. E o Eitzonai é passivo. Ou seja, a melhor tradução seria estar endemoniado. Essa tradução, possuído por demônio, infelizmente trouxe um desconforto para milhões de pessoas porque eles dizem: como pode um cristão ser possuído pelo diabo? Minha resposta é que um verdadeiro cristão não pode ser possuído pelo diabo. Um verdadeiro cristão é possuído por Jesus. No entanto, em muitos cristãos verdadeiros existem algumas áreas onde eles estão debaixo do poder do diabo, eles estão aflitos, estão afetados por áreas onde os demônios estão nas suas vidas e eles não têm o controle em si próprios, mas eles não estão possuídos por Satanás. Se pudéssemos simplesmente esclarecer e tirar esse obstáculo de tradução, seria muito melhor e estaríamos vendo a realidade de uma outra forma. Ora, trouxeram a eles todos os que estavam doentes e aqueles que estavam sob o poder de demônios. No Novo Testamento, raramente vai haver uma distinção, onde Jesus invariavelmente lidou com o doente e com aquele que estava sob o poder de um demônio. É quase que uma operação global. E toda a cidade foi reunida à porta. Em seguida, curou muitos dos que estavam doentes e expulsar muitos demônios. E ele não permitiu que os demônios falassem, porque eles o conheciam. A versão Rei Tiago, ela traz a palavra expulsar demônios. Mas a que eu prefiro é aquela onde é usada, onde ele usa a palavra expelir. Essa palavra não traz todo aquele monte de conotações religiosas. É uma palavra simples, prática. Por exemplo, se você inalar uma fumaça em seus pulmões, o que você vai fazer para se livrar dela? Você vai expelir, é uma ação da sua vontade, mas também é uma ação física. É por isso que eu gosto de usar. Eu nem sempre uso ela, mas, na minha opinião, é a que melhor representa. Ele expulsou, ele expeliu demônios e não permitiu que os demônios falassem, porque eles o conheciam. Então gostaria de ler mais um versículo, no capítulo 39. Ele estava pregando nas suas sinagogas em toda a Galileia e expulsando demônios. A tradução Phillips diz que ele continuou ao longo de toda a Galileia pregando nas sinagogas e expelindo demônios. Particularmente, ele usa a palavra continuou, o que representa um certo tempo no grego. Ele traz para fora um fato isolado de que isso não era uma instância, um exemplo dramático em uma sinagoga, mas que era a sua prática regular em todas as sinagogas. Porque ele fazia duas coisas, pregar e expulsar demônios. Ele fez isso através de toda a Galileia. Deve ter havido centenas de sinagogas na Galileia. E você vê várias pessoas que têm uma atitude que pensam, talvez, quando há o caso em que há necessidade de expulsar demônios, mas é excepcional, alguma coisa difícil. Se existem pessoas assim, talvez elas estejam em cadeias ou instituições mentais. Mas eu simplesmente quero dizer que esse tipo de pessoa não era o tipo de pessoa que Jesus estava lidando. Era como os judeus, eles eram judeus ortodoxos que se reuniam aos sábados, cuidavam das suas famílias, lavravam suas terras, pescavam no mar, cuidavam das suas lojas. Eram pessoas basicamente religiosas, respeitáveis, normais, mas eles tinham o que poderíamos dizer
algumas manias em algumas áreas, como eu digo, onde eles não estavam no controle de si mesmos. Então não tenha a impressão de que uma pessoa que precisa de libertação deve ser basicamente um criminoso ou maníaco. É apenas o mesmo tipo de pessoas que lidamos principalmente hoje, não exclusivamente. São pessoas boas, respeitáveis, pessoas religiosas, vão à igreja, falam as coisas corretas, mas nas suas vidas, algum lugar, alguma área em que eles estão sob a influência de um demônio. Eles não, pode ser nos seus desejos físicos, suas emoções, pode ser na sua mente, e vamos tratar disso mais tarde. Mas se você puder aceitar isso, vai tirar muito preconceito que impede de vermos este assunto de forma objetiva. É engraçado que pessoas de uma nação facilmente aceitam que pessoas de outra nação precisam de libertação. Eu lidei com os dinamarqueses, eles não têm problemas em acreditar que os americanos precisam de libertação. E os americanos não têm problema em acreditar que os africanos precisam. Mas eu passei 8 anos na África e eu nunca vi tantos demônios na África como eu vi em um americano. São apenas diferenças culturais, eles se adaptam ao seu ambiente. Ok? Vamos ver outra figura aqui no ministério de Jesus que é um paralelo. Na verdade, descreve a mesma incidência de Lucas. Em Lucas 4, versículo 4 e 41. É a mesma passagem do ministério de Jesus, descrito em Marcos 1. Lucas 4, 40 e 41. Quando o sol estava se pondo, trouxeram a ele todos aqueles que estavam enfermos e possuídos, e ele pôs as mãos sobre eles, e saíram muitos demônios, clamando. Não precisamos ler mais aqui. Veja, o ministério de cura e libertação, eles estavam tão entrelaçados. Eles vieram porque estavam doentes, mas em muitos casos, a sua cura exigiu expulsão de espíritos malignos. Observe que Jesus colocou, ele impôs suas mãos sobre cada um deles. Eu não sei se ainda existe essa tradição que diz que não é bíblico colocar as mãos em alguém que tem um espírito maligno. Bom, se isso era assim, então Jesus era antibíblico? Bom, eu prefiro seguir o padrão de Jesus e não a tradição. Ok, vamos olhar em Lucas, apenas um dos capítulos, Lucas 13. Encontramos uma mulher que estava encurvada em Lucas 13, versículo 11 a 16. Outro incidente em outra sinagoga mais tarde. Havia uma mulher que tinha ficado enferma por 18 anos. Ela não poderia de forma alguma se levantar. Veja que isso foi causado por um espírito maligno, um espírito de enfermidade, que dobrou o seu corpo para que ela não pudesse se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou para si e disse: Mulher, você está livre da tua enfermidade. Veja que a palavra livre significa que ela estava presa. Ele falou isso na fé. Isso não mudou. Então ele colocou suas mãos sobre ela. E imediatamente ela foi endireitada e glorificou a Deus. Mas o líder da sinagoga respondeu com indignação, porque viu que Jesus curou no sábado, e ele disse à multidão: há 6 dias em que homens deveriam trabalhar. Portanto, venha e seja curado, mas não no sábado. Então o Senhor respondeu: hipócrita, vocês não soltam o seu jumento ou o seu boi para beber a água ao sábado? Não deveria esta mulher, sendo uma filha de Abraão, a quem Satanás deixou sob cativeiro por 18 anos, ser solta, ser livre deste cativeiro no sábado? Ela era uma mulher, era uma judia, ela estava debaixo desse problema físico. As suas costas não podiam se endireitar, e não era basicamente um problema físico, era causado por espírito de enfermidade. E no momento que aquele espírito de enfermidade a deixou, ela se endireitou. Veja, isso são discernimento de espíritos, mas eu simplesmente estou indicando isso, que alguns problemas nós indicamos como físicos, mas na verdade são causados por espíritos malignos. Jesus também lidou com a surdez, com a mudez e com a cegueira. Foi causado por espíritos malignos e, em muitos casos, no seu ministério, curar pessoas e libertá-las que causavam a mudez, a surdez e a cegueira. Entrando em detalhes, eu vi
exemplos paralelos no meu próprio ministério em cada uma dessas áreas. Then we read on just a little further in Luke 13, verses 31 and 32. Então nós vamos continuar lendo um pouco mais em Lucas 13, Last of our glimpses of the 31 e ministry. 32. On that very same day, some Pharisees came, saying to him, "Get out and Esse é um dos depart últimos from relatos here, do ministério for de Herod wants Jesus. to kill you." And he Naquele said to mesmo them, dia "Go chegaram os tell fariseus that dizendo: fox," that's Herod, Sai e retira-te, porque Herodes quer matar-te. "I cast out demons, E ele respondeu a perform eles: cures, Ide, diz aquela raposa, dizendo de Herodes: the third day I Eis shall be que eu perfected." expulso That's demônios, Hebrewism. Today, efetuo tomorrow, curas, and the third day e means hoje from now on e until amanhã the e no terceiro dia So he serei said, consumado. "I'm going to be Essa é uma doing expressão two things, hebraica. Hoje, amanhã e casting out demons até que o trabalho and seja performing feito. cures." That's how he started, Então ele disse: that's how he Eu vou fazer continued, duas and coisas: that's how he ended. expulsar demônios Whole ministry, e realizando from beginning curas. to end, É assim que included ele in começou, é it as a assim que ele major continuou, part, probably e foi assim que ele 1/3 of his terminou todo o time, seu ministério, do in começo até o healing fim, the sick, incluindo como uma parte importante, provavelmente um terço do seu tempo, so intertwined that it was na really cura dos doentes impossible to e expulsando demônios. between them. E as duas coisas estavam tão interligadas que era realmente impossível distinguir entre elas.